Olá, começa agora o Contraplano. E hoje eu entrevisto duas mulheres que trazem o projeto Linhas Invisíveis, um espetáculo realizado pelo Laboratório Teatro Químico com o apoio da Secretaria de Saúde de Jacareí, que a partir do depoimento real de mulheres soropositivas, buscam trazer um comparativo em relação à doença e às questões sociais em que as mulheres são inseridas. Hoje a Karina Miller e a Ivani Mello nos trazem a vulnerabilidade, as violências, os preconceitos, mas também as vitórias e as alegrias dessas mulheres que ao final do processo venceram tudo isso e convivem muito bem além da infecção. Meninas, muito obrigado pela entrevista de vocês, por estarem aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Eu queria saber de vocês, como que foi a ideia do projeto? Por que dessa ideia? Bom, o projeto foi, na verdade, um convite da Secretaria de Saúde, né, para abordar de uma outra forma essa questão, né, tão importante, tão relevante e tão necessária de cuidados, de atenção, né. E o teatro, como nós sabemos, né, é um instrumento de sensibilização, né, de dar um outro olhar às coisas, né, e dar com uma abordagem sensível, tocar as pessoas, e muitas delas assim já envolvidas com o tratamento, pessoas, funcionários, não para dizer o que eles devem fazer, não, mas para dar realmente um outro olhar, um novo olhar, e a partir de novas visões, eles até assim se avaliarem no sentido de que como estão lidando com a questão, não só da maneira negativa, mas muito mais da maneira positiva. Nós descobrimos durante todo o processo que Jacareí é referência, né, nesse tipo de tratamento, então é uma cidade, não é à toa que ela convidou atores para fazer um trabalho, porque ela é referência, e ela queria sensibilizar mais pessoas, né? Então, partiu daí. E o teatro ficcional, não ficção, que é um trabalho que o Fernando Rodrigues, o diretor, gosta muito, se encaixou perfeitamente, né, nesse momento, e de falar através de depoimentos reais, brincar com... Porque quando você coloca qualquer coisa em cena, já não é mais realidade pura, né? A cena já é um lugar, um espaço onde o ficcional ele é o próprio teatro, mas ali também a gente fazia essa brincadeira, né? A realidade travestida de ficção, a ficção de realidade, é uma pegada um pouco do teatro contemporâneo, né? E ele gosta muito dessa linha, a gente veio de um outro espetáculo nessa linha, então nós nos encontramos, a Ivani, uma super atriz aqui de Jacareí, e foi esse encontro que nasceu Linhas Invisíveis. E, então, só para eu entender, vocês interpretam histórias de mulheres, relatos reais das mulheres. Vocês contam a história delas. Sim. E como que foi captar os depoimentos das mulheres? Foi só aqui de Jacareí? Foi do Vale? Então, nós recebemos o convite, né, da Secretaria de Saúde, através dos psicólogos que trabalham diretamente com essas mulheres no Centro de Testagem e Aconselhamento. Então, eles fizeram o convite tanto para a gente quanto para elas, se elas tinham vontade de conversar com a gente, já disseram, né, que era a respeito de um espetáculo teatral que estava sendo feito, e algumas dessas mulheres vieram numa reunião, num encontro que foi super bacana, e a gente conversou abertamente, falamos um pouco da nossa vida para elas, e elas contaram um pouco da vida delas para a gente. E como que esse encontro? Elas tiveram bastante... Teve uma aceitação boa da parte das mulheres? Ou elas ficaram meio assim de falar e trazer essa história para o teatro? Então, foram convidadas uma média de 20 mulheres para estarem nessa reunião falando. Muitas não se sentiram à vontade nem de comparecer. As que tiveram, lógico, dentro do limite de cada um, da liberdade de estar falando. A gente deixou elas muito à vontade para falarem o que elas quiseram falar. Mas essas que vieram foram encontros bem ricos, né? Das 20, vieram 3. Isso. Né? Pra você ver como que isso já diz muita coisa, né? Sim. E das 3 ficaram 2, né? Que entenderam, que se sentiram representadas e que se sentiram, assim, até... como que eu falo? Empoderadas, assim, nossa história é importante. Isso. Que bom. E eu não esqueço a frase de uma delas. Eu achei que isso nunca ia acontecer. Eu achei que esse dia nunca ia chegar. Então, olha como que o tamanho disso, né? Então, mas foram 2, isso já diz muito, né? Isso, com uma vontade mesmo de falar, né?
falar e expor, contar um pouco da vida delas e que isso se transformasse de alguma maneira em arte. Exatamente, saber que isso vai ser transformado em uma coisa positiva, né? Porque o público que assiste se enriquece muito com a história, né? A gente nem imagina, na verdade, né? Como é a situação. Desses depoimentos que vocês pegaram, como que vocês sentiram, assim, que é esse processo, já que vocês vão interpretar as histórias, o processo de autoaceitação, depois que elas descobrem que elas estão infectadas? É muito comum no início elas não aceitarem, até porque o processo dessas mulheres é um processo difícil, porque elas são infectadas de uma maneira, assim, até mesmo traiçoeira, porque elas não sabiam da situação dos parceiros e descobriram de uma maneira, né, às vezes difícil. Então, sempre tem uma não aceitação logo no início, né, uma negação, a questão do julgamento da sociedade. Então, elas não declaram isso, né? E aos poucos, conforme vem o tratamento, os cuidados, né, a ideia de que elas precisam se tratar, senão elas, né, não conseguem sobreviver, e isso aos poucos vem também com tratamento psicológico, né? Que elas recebem. É uma coisa tratável, né? É tratável. Hoje você não morre, né, disso. Você convive muito bem. Ela tem muitos, né, reações, né? A pessoa tem que realmente estar firme, e isso a gente tem que ser falado, porque na época, na nossa geração, nos anos 80, quando isso aconteceu, que foi mais ou menos a idade, o momento em que uma delas se infectou, era aquela coisa assim, totalmente nova, as pessoas não sabiam o que era, um preconceito por não saber mesmo, né, da classe médica, de todo mundo. Então, tinha um peso social que hoje, como tem um tratamento, as pessoas têm uma vida tranquilamente, né, uma sobrevida, as pessoas vivem muito tempo e muitas não vão chegar nem a morrer da doença em si, como isso é uma coisa tratável, para a gente ficou muito banal. Só que o que a gente viu nesse discurso delas, o depoimento do dia a dia, tem uma que está praticamente há 20 anos em tratamento. Há muita dificuldade e muitas barreiras durante o tratamento, reações, dificuldades, sabe? Então, a gente tem que dizer que existe o tratamento, mas existe também muitos desafios para seguir em frente. E a autoaceitação e a autoestima é um ponto, sabe, fundamental. Uma coisa que me chamou muita atenção no depoimento foi a questão da vida dupla, que elas falam assim, eu tenho algo que me define, que me diferencia, só que eu não sei para quem eu posso falar. Então, para a pessoa, ela fica como ela está representando para uma grande amiga, que ela não sabe como que vai ser a reação. Será que eu sou amiga mesmo? Eu não falo a verdade, eu não falo as minhas questões mais íntimas. E, sabe, então essa questão da vida dupla, que é uma grande assim, barreira, né? Para quem que eu posso me abrir? Vai mudar alguma coisa? Então isso ficou muito forte no depoimento, principalmente das duas, né? De maneiras diferentes, elas trabalham essa questão de maneiras opostas, mas você vê que isso é uma questão ainda. A gente vê até, inclusive, a questão do relacionamento, né? Não amoroso, mas o relacionamento no geral, porque eu acho que o que elas sentem é justamente... se perde a definição de relacionamento, né? Porque a base de um relacionamento é a verdade, né? Quando a pessoa sabe tudo de você e tá ok. Então, quando elas se descobrem soropositivas, elas se veem nessa quebra de relacionamento com as pessoas, né? Onde elas não podem, de repente, falar o que elas realmente são sem serem julgadas. É bem complicado isso, né? Eu ia falar até essa questão que você falou sobre como elas descobrem, né, a doença. A maioria... Elas conseguem saber por que elas foram infectadas? Porque, no geral, tem uma diferença, né? Acho que de como a mulher contrai essa infecção e como o homem contrai a doença, né? Se a gente pesquisasse, a gente vê que, geralmente, as mulheres são com parceiros, são casadas e elas confiam nos parceiros e aí elas contraem. Elas sabem de onde elas conseguiram? Geralmente, sim. Aí que vem a questão da vulnerabilidade, né? Que a mulher, ela ainda é colocada numa posição... de sempre estar ali vulnerável ao seu parceiro, de repente a uma condição financeira. Então, isso vem de muitas mesmo, quando descobrem, elas
elas tomam até um choque, porque aí elas descobrem em que relacionamento elas estão, né? Ou se esse relacionamento realmente existe, né? Que acontece essa quebra, né? De confiança. Sim. E pegando um adendo nisso, como é que fica, vocês falaram até um pouco já sobre a autoestima, mas como é que vocês sentiram que fica a autoestima da mulher durante esse processo, assim? Porque eu acho que eu acredito que seja uma perca de autoestima, né? E depois a recuperação dela nas histórias. Tem uma que fala muito sobre isso, né? Que é a que eu represento, que eu dou voz, né? E que é a questão da medicação. Ela tem reações físicas, né? E ela meio que... A pessoa sofre muito, e até fala no texto, né? Todo mundo é julgado pela aparência, né? A gente aqui hoje está sendo julgado pela aparência, né? Em algum grau. Então, e tem algumas coisas físicas que eu também não imaginava, fiquei descobrindo durante o trabalho, que se você sabe o que a medicação faz de reação física, você identifica. Ah, essa pessoa tem essas características, entendeu? Então, elas são, para quem conhece... Você não é invisível totalmente na rua, você é identificado, entendeu? E por outro lado, há uma briga com essa nova aparência, né? E até a gente fala, toda mulher quer ser amada, quer ser admirada, quer se sentir bonita, né? Então isso eu achei assim para as duas, que também têm reações bem diferentes quanto a essa dificuldade. A autoestima e a autoimagem deve ser muito trabalhada, sabe? Muito mesmo. E ao mesmo tempo que... Então você vê ali o sofrimento, você vê as medicações fazendo... Uma delas parou o tratamento por conta da aparência. Olha como é profundo isso, né? Praticamente ele muda a aparência física e é muito difícil se aceitar. Aceitar que você tem que tomar, que você necessita tomar, mas que isso muda o teu corpo, né? E como é que as pessoas vão te ver e reconhecer, olha, né? Na questão do emagrecimento, gordura corporal localizada em algumas partes do corpo, né? E é isso, a sua postura conforme o tratamento, ela vai determinar também se você vai adoecer ou não, né? Autoestima, pensamento positivo, né? É extremamente importante nessa hora, né? E existe assim uma classe das mulheres que sofrem mais? Eu digo assim, mães, jovens, mulheres que descobrem mais velhas. Tem uma classe assim que sofre mais ou é mais geral mesmo? A gente, durante essa pesquisa, essa formação, nós descobrimos que existem sim os grupos que hoje em dia, né, sofrem mais, que são as mulheres negras. E até esse convite veio para mim justamente para que eu representasse, né, essas mulheres. São grupos identificados, né, hoje em dia, são as mais infectadas hoje em dia, pela condição social mesmo e vulnerabilidade. Então é um tanto triste, mas assim, é um trabalho que a gente faz até de conscientização, né? De que tanto a equipe médica e outras pessoas, a gente precisa de ter um foco para essas pessoas, né? De ajuda, de cuidado, porque muitas vezes elas não chegam até o sistema de saúde, muitas vezes elas chegam, mas elas não sabem se comunicar de uma maneira apropriada para entender como funciona esse tratamento. Então, é preciso uma dedicação, né? Quando elas chegam para elas aderirem ao tratamento, não abandonarem o tratamento e deixarem, depois de um tempo, de ser um grupo de risco. Né? E é realmente uma questão que, se você pesquisar, são números, né? Sim. A Índia, que é o país com mais número de infectados, a Nigéria, né? Onde as mulheres estão... a África, eu li que em alguns países, inclusive, algumas jovens... elas são... faz parte da crença de algumas pessoas acreditarem que se eles transarem com uma virgem, eles podem ser curados. Então, isso aumentou bastante, né? Na Nigéria tem, inclusive, aquele Anjos da Morte, né? Que são prostitutas que são soropositivas e elas se prostituem por $2, porque as pessoas sabem. Então, é realmente uma questão muito cultural e muito forte na raça, né? Na raça negra, então realmente muito importante. Como que fica a sexualidade da mulher depois que ela descobre? Então, hoje em dia, com os tratamentos, é possível
ter os parceiros, lógico, desde que com muito cuidado, com os cuidados de medicação e também de preservativo, é possível que ela tenha uma sexualidade, né, desenvolvida naturalmente. É uma coisa só que é importante dizer, assim, a questão da mulher negra, biologicamente, não é diferente de qualquer outra mulher ou qualquer outra pessoa. É uma questão social mesmo. É social, social. Então, isso a gente aprendeu muito, até para entender essa situação, né? Não é uma tendência biológica, mas é uma tendência pelas condições de educação, nível, né? Enfim, várias questões sociais que interferem até para que essas mulheres tenham um parceiro, né? E que elas consigam se proteger, ou até ter uma relação integral com esse parceiro para poder falar sobre, né? A respeito de várias outras questões de traição, né? E para que elas se protejam, né? Então é uma conversa, assim, são pessoas que precisam de ter o entendimento da situação onde elas se encontram, situação geral de saúde integral mesmo, para que elas comecem a se prevenir, né? É uma questão muito mais cultural, né? A gente percebe do que uma mera questão psicológica, desculpa, uma questão biológica, né? Isso. Bom, a gente vai dar um intervalo aqui na conversa com elas. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto e como que elas abordaram essa temática tão importante dentro da arte. Fica aí, a gente já volta.